Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal de monitoria em semiologia médica da UFCA. Eu me chamo Larissa Alencar e na aula de hoje abordaremos o exame físico do aparelho respiratório. Mas a princípio, antes de adentrarmos na propedêutica, é necessário, no entanto, retomar alguns conceitos básicos, tanto em fisiologia quanto em anatomia. Conceitualmente, a respiração é traduzida como um ato automático, que é controlado por centros localizados no tronco encefálico e que visa fornecer insumos para o metabolismo celular, à medida que também excreta o dejeto desse processo. E para destrinchar um pouquinho dessa definição, temos que, a nível pulmonar, acontece a chamada hematose, com a formação da oxihemoglobina, que é uma molécula que ganha a circulação para ser distribuída aos tecidos e fornecê-los oxigênio. Já a nível celular, ocorre a troca dessa molécula de oxigênio pela de gás carbônico, formando a chamada carbohemoglobina, que por sua vez retorna aos pulmões para que eles eliminem o metabólito dessa atividade. E com isso, nós temos as duas principais funções da respiração, que são a oxigenação tecidual e a eliminação de gás carbônico. Por consequência, temos também a manutenção do equilíbrio ácido básico, já que o gás carbônico está diretamente relacionado com o pH sanguíneo. Em altas concentrações, facilmente essa molécula de dióxido de carbono deixa a hemoglobina de lado e, numa reação de hidratação, que é catalisada pela anidrase carbônica, acaba gerando o ácido carbônico, que é uma fórmula também estável e que, por sua vez, forma íons de hidrogênio, que culminariam numa acidose. Porém, como na fase expiratória todo esse gás carbônico é eliminado, temos que a reação acaba sendo coibida e o equilíbrio é mantido a contento. É também durante a expiração que temos um mecanismo termorregulador, porque somos seres endotérmicos e com a convecção do calor temos a manutenção da temperatura dentro de parâmetros normais. Cabe citar ainda a fonação, que é articulada através da passagem de ar por entre estruturas laríngeas que são denominadas de cordas vocais, estando elas em posição de adução, e também a atividade inata do aparelho respiratório, já que através de vibrícias, do muco e também do batimento ciliar, ele acaba funcionando como uma linha de defesa contra patógenos, assumindo a forma de uma barreira física inata. E por fim, embora não seja um encargo tipicamente respiratório, mas sim neurológico, temos a olfação, já que as células olfatórias encontram-se no teto da cavidade nasal e percebem odores a depender da passagem de ar. Estão intimamente ligadas com as estruturas envolvidas na respiração. E falando nisso, cabe citar então quais são esses órgãos. São eles: o nariz e a cavidade nasal com os seios paranasais, a cavidade bucal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e toda a ramificação bronquiolar que acaba formando o pulmão. Anatomicamente, eles podem ser divididos em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, tomando como ponto de referência a cartilagem cricoide. Acima dela, temos estruturas extratorácicas e abaixo intratorácicas. E com relação ao funcionamento, elas são divididas em uma porção condutora e uma porção respiratória. Na primeira, temos todos os órgãos que não estão ilustrados acima da traqueia, a traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, que acabam se ramificando em bronquíolos, que por sua vez também geram inúmeras divisões até chegar nos bronquíolos terminais. Com a mudança histológica, eles se tornam bronquíolos respiratórios e adentram na segunda porção, que finalizam com ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. E finalmente, já que o exame físico tem os pulmões como cerne, cabe destacar que à direita a divisão é feita em 3 lobos, enquanto a esquerda apresenta apenas 2, sendo eles delimitados por um envoltório chamado de pleura, que é dividida
em duas camadas, sendo uma parietal, estando em contato com a caixa torácica, e uma visceral, que está em contato direto com os pulmões. Finalizada a revisão com a anatomia descritiva, partimos para a topografia torácica, que nos dará pontos de referência para o exame físico. A iniciar com as linhas torácicas verticais e uma abordagem anterior do paciente, teremos a linha médio-esternal, que acompanha o centro do externo, a linha external, que flanqueia bilateralmente esse mesmo osso, acompanhando sua borda, a linha hemiclavicular, que é limitada pelo ponto mediano da clavícula, e a linha paraesternal, que é equidistante a linha external e a linha hemiclavicular. Numa visão posterior, teremos três: a linha vertebral, que também pode ser chamada de espondilínea, que acompanha os processos espinhosos das vértebras, a linha paravertebral, que é tangente às vértebras, e a linha escapular, que acompanha o ângulo inferior da omoplata. Na lateralização também teremos três linhas: a linha axilar anterior e a posterior, relacionadas respectivamente com a prega anterior e posterior da axila, e a linha axilar média, equidistante a ambas. Vendo agora as linhas torácicas horizontais, temos as linhas claviculares superiores e inferiores, relacionadas respectivamente com a borda superior da clavícula e com a borda inferior do mesmo osso, unidas pela fúrcula external. E também as linhas da terceira e da sexta articulações condroexternais. Posteriormente, teremos somente duas linhas relevantes, que são a linha escapular superior e a linha escapular inferior. A primeira tangencia a borda superior da omoplata e a segunda a sua borda inferior. Com isso, temos que as relações das linhas torácicas formarão regiões torácicas, sendo elas supraclavicular, clavicular, infraclavicular, mamária, inframamária, supraesternal, external superior e external inferior numa abordagem anterior do paciente. Lateralmente, teremos apenas duas regiões, a axilar e a infraaxilar, enquanto que posteriormente teremos cinco: a supraescapular, supraespinhosa, infraespinhosa, interescapulovertebral e infraescapular. Cabe ressaltar que sempre que houver linhas ou regiões correspondentes, devemos referenciar se à esquerda ou à direita que está sendo abordado em questão. Chegando finalmente à propedêutica, temos as etapas do exame físico, que é dividido em inspeção, palpação, percussão e ausculta. E na nossa primeira fase, com a inspeção, dividiremos ela em estática e dinâmica. A primeira não depende do movimento respiratório do paciente, enquanto a segunda sim. Então, para obter dados por meio de uma exploração visual, devemos posicionar o paciente em sedestação, para examinar o tórax anterior e posterior. E, caso não seja possível mantê-lo sentado, optamos pelo decúbito dorsal. A inspeção estática é iniciada com a avaliação do estado da pele e das estruturas superficiais da parede torácica, e tópicos como hidratação, coloração e lesões elementares envolvidas foram melhor abordados na aulodectoscopia. Porém, a título de exemplificação, temos a lesão típica de herpes zoster, que envolve uma manifestação cutânea vesícula eritematosa. Por conseguinte, temos a busca por abaulamentos, que são protrusões na parede torácica, que podem ser causadas, por exemplo, por hipertrofias cardíacas muito vistosas, principalmente em pacientes pediátricos, como visto na imagem, ou por aneurismas e tumorações. E também pela pesquisa de retrações, que podem ser causadas por disfunções conjuntivas, por deformidades ósseas, e a título de ilustração, temos o raquitismo, que manifesta as duas formas: abaulamento sob a forma de rosário raquítico, com protrusões percebidas ao longo da borda medial do gradil costal, e as retrações, que são os sulcos de Harrison, são vistas como uma depressão diafragmática e também intercostal.
Já na verificação da paridade torácica, temos o conceito de simetria, que nos dá uma conformidade e proporção entre os dois hemitórax. Caso seja perdida, classificaremos um tórax como assimétrico, dado o exemplo nessa imagem, em que há uma desarmonia entre as duas regiões. Chegando à inspeção dinâmica, temos a expansibilidade torácica, que, embora seja melhor caracterizada na palpação, pode ser descrita quanto à sua simetria e ao status ainda dentro de uma exploração visual, podendo ser caracterizada como simétrica ou assimétrica, preservada, aumentada ou diminuída. No paciente em questão, vemos uma diminuição bilateral da expansibilidade torácica. Olá, pessoal. Meu nome é Clara e eu darei continuidade à inspeção do exame físico respiratório. As etapas do exame físico são inspeção, palpação, percussão e ausculta. Lembrando que o exame físico do tórax posterior deve ser sempre realizado com o paciente sentado e o exame físico do tórax anterior ele pode ser feito também com o paciente deitado. Inspeção. Nós devemos sempre nos atentar à frequência respiratória, aos esforços respiratórios, se o paciente ele faz uso de musculatura acessória, se ele faz batimento de nariz, se ele faz qualquer esforço ao respirar, na coloração do paciente, olhando principalmente a cianose ou palidez, se há presença de ruídos audíveis e se há uso de musculatura acessória. O tórax ele é observado tanto com o paciente sentado como deitado. Na inspeção estática, examina-se a forma de tórax e as anomalias congênitas ou adquiridas, localizadas ou difusas, simétricas ou não. Na inspeção dinâmica, observam-se os movimentos respiratórios, suas características e alterações. A morfologia torácica ela varia conforme o biotipo do paciente, brevilíneo, normolíneo e longilíneo, cuja caracterização leva em conta a abertura do ângulo formado pelas costelas, que é chamado de ângulo de Sharp. No paciente brevilíneo, é aquele paciente com pescoço curto, tórax largo, membros curtos, baixa estatura. Esse ângulo de Sharp, que é exatamente esse ângulo abaixo das costelas, ele é maior do que 90 graus. No normolíneo, que são os pacientes com pescoço, tórax, membro e estatura intermediárias, o ângulo de Sharp é igual a 90. Em pacientes longilíneos, que são aqueles que apresentam pescoço longo, tórax longo, membros compridos e alta estatura, o ângulo de Sharp ele é menor do que 90 graus. Dependendo das alterações ósseas da coluna vertebral, costela e externo, teremos os vários tipos de tórax. Primeiro, vamos iniciar com tórax chato ou plano. É o tórax normal, ou seja, o diâmetro lateral, que é entre um ombro e outro, é aproximadamente 2 vezes maior que o antero-posterior. Temos também tórax cariniforme, muito chamado de tórax de pombo ou pectus carinato. O externo desse paciente ele é proeminente e as costelas são horizontalizadas. Ele pode ter origem congênita ou ser adquirido, como em casos de raquitismo na infância. Esse tórax ele tem uma configuração parecida com de aves, por isso chamado de tórax de pombo. Temos também tórax infundibuliforme, que é chamado de tórax de sapateiro ou pectus excavatum. Há exatamente uma depressão no terço inferior do externo e da região epigástrica, que faz essa depressão no meio do peito. Ele geralmente é congênito. Nós temos também tórax cônico ou em sino. Na parte inferior, ela é alargada, semelhante a um tronco de cone da matemática ou um sino. Ele é comum em pacientes com hepatoesplenomegalia e ascites volumosas. Temos também, nota-se, tórax em tonel ou globoso.
ele caracteriza-se pelo aumento exagerado do diâmetro antero-posterior, maior horizontalização dos arcos costais e abaulamento da coluna dorsal, o que torna o tórax mais curto. Esse tórax ele é característico de pacientes efizematosos. Ele é chamado assim porque ele realmente lembra um tonel de vinho, esses barris, e por conta exatamente desse aumento do diâmetro antero-posterior. Encontra-se também tórax escoliótico, que ele ocorre devido a um desvio lateral da coluna em plano frontal, e também o tórax cifótico, que tem como a principal característica a curvatura da coluna dorsal, formando uma gibosidade posterior nas costas. Ele pode ser de origem congênita ou de origem adquirida, por conta de postura defeituosa, tuberculose óssea, que é o mal de Pote, osteomielite ou ainda neoplasias. Após a inspeção estática do tórax, nós passaremos a observar a sua dinâmica. Como se apresenta o paciente? Geralmente, pacientes do sexo femininos, eles possuem tipo respiratório costal superior, ou seja, menos uso da região abdominal para a respiração. Já no sexo masculino, nós temos predominância do tipo respiratório tóraco-abdominal, o uso tanto da região torácica como da região abdominal. Para o reconhecimento do tipo de tórax, deve-se observar a movimentação do tórax e do abdômen, com o objetivo de reconhecer em que regiões são os movimentos mais amplos. Normalmente, a inspiração dura quase o mesmo tempo que a expiração. Sucede-se os dois movimentos com a mesma amplitude, intercalados por leve pausa. Quando uma dessas características se modifica, surgem os ritmos respiratórios anormais, que nós veremos mais na frente, que são respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Biot e respiração de Kussmaul. Vou falar um pouco dos ritmos respiratórios. Primeiramente, nós encontramos bradipneia, que na bradipneia o paciente encontra-se com a frequência respiratória regular, porém anormalmente lenta, menos que 12 inspirações por minuto. Na taquipneia, o paciente encontra-se também com frequência respiratória regular, porém anormalmente rápida, mais do que 20 inspirações por minuto. Na hiperpneia, a respiração é difícil, com profundidade e frequência aumentada, ou seja, mais que 20 inspirações por minuto. Normalmente ocorre em exercício físico. A apneia, a respiração ela cessa durante vários segundos. Quando essa ela é persistente, resulta em retardo respiratório. Aqui eu vou mostrar um pouco os ritmos respiratórios anormais. Encontra-se em muitos pacientes a respiração de Cheyne-Stokes. Principalmente ela ocorre em causas insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais e traumatismo crânioencefálicos. Como é que ela se caracteriza? A frequência e a profundidade respiratória elas são irregulares, caracterizadas pelas alternações de períodos de apneia, ou seja, essa linha reta, e hiperventilação, que seria mais essa linha tracejada. O ciclo respiratório ele começa com uma respiração lenta e superficial, que aumenta gradualmente a uma frequência e profundidade anormais. O padrão ele se reverte e a respiração ela se torna lenta e superficial novamente, chegando ao clímax, com a apneia antes do recomeço da respiração. Aqui um vídeo para demonstrar melhor. A apneia, uma respiração lenta, ela vai aumentando e a apneia. Na respiração de Kussmaul, a respiração ela é anormalmente profunda, regular e de alta frequência. Ela compõe-se de 4 fases, como vemos aqui nesse gráfico. A primeira fase, nós temos inspirações ruidosas, gradativamente mais amplas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude. Na segunda fase, temos apneia e inspiração. Terceira fase, expirações ruidosas, gradativamente mais profundas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude. E na quarta fase, apneia em expiração. A principal causa é a acidose metabólica, principalmente a cetoacidose diabética.
A respiração de Kussmaul, ela é identificada como uma respiração mais ruidosa do que visível. Então, ela tem um som característico, um barulho característico. Aqui, outro vídeo de uma respiração de Kussmaul. É uma criança com um quadro de cetoacidose, tem esse ritmo de respiração. A respiração de Biot, ela é anormalmente superficial para 2 ou 3 respirações seguidas de um período irregular de apneia. As causas mais frequentes elas são as mesmas da de Cheyne-Stokes, que é insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais e traumatismo crânioencefálicos. Quase sempre essa respiração ela indica grave acometimento cerebral. Aqui mais um vídeo mostrando a respiração e o período de apneia. Na inspeção, deve-se procurar também uso de tiragens e de musculatura acessória. Esses são sinais de esforço respiratório. Nós temos batimento de asa de nariz, que é o alargamento das narinas em cada movimento inspiratório. Retração torácica subcostal, que é uma retração do abdômen imediatamente abaixo do gradil costal. Retração torácica subesternal, que é também uma retração do abdômen abaixo do externo. Retração intercostal, que é uma retração entre as costelas. Alguns desses esforços respiratórios, eles são indicativos de maior gravidade de comprometimento respiratório, que são a retração supraclavicular, que é uma retração no pescoço, imediatamente acima da clavícula. Retração supraesternal, que é uma retração no tórax, imediatamente acima do externo. Retração external, que é a retração do externo em direção à coluna vertebral. Balançar a cabeça, que é uma elevação do queixo e extensão do pescoço na inspiração, e queda do queixo para frente na expiração. E respiração abdominal, que é uma retração do tórax e expansão do abdômen na inspiração, e expansão do tórax e retração do abdômen na expiração. A tiragem ela pode ser difusa ou localizada, isto é, ela pode ser supraclavicular, intraclavicular, intercostal ou epigástrica. Essas áreas retráteis, elas caracterizam a impossibilidade do pulmão de acompanhar o movimento expansivo da caixa torácica, devido à atelectasia subjacente. Ou seja, ela demonstra uma dificuldade na respiração. Aqui um exemplo de um paciente fazendo tiragem intercostal. Então, dá para ver a depressão acentuada dessa musculatura intercostal, quando o paciente respira. É isso, pessoal. Obrigada. Olá, meu nome é Marcelo Monteiro, eu sou monitor de semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri e eu irei falar sobre a palpação e percussão do exame físico do aparelho respiratório. Começando pela palpação, que é a técnica semiológica que tem por objetivo fornecer dados por meio do tato e da pressão. Isso quer dizer o quê? Que o examinador vai utilizar o seu próprio sistema sensorial para pesquisar alterações táteis no corpo do paciente que tem algum tipo de significado clínico e que o ajudem a desenvolver um raciocínio diagnóstico. Existem alguns tipos de impressões táteis que devem ser pesquisadas e observadas pelo examinador durante essa parte do exame. As principais delas são a textura e consistência da pele, das regiões adjacentes, a temperatura corporal, umidade e transpiração, tipos de sensibilidade, principalmente a dolorosa, pois é uma das principais causas de busca de atendimento médico, edemas, crepitações e frêmitos. Dentro do exame físico específico do aparelho respiratório, vai se avaliar a estrutura dessa parede torácica, que está muito relacionada a isso que eu acabei de falar, a expansibilidade dinâmica durante a respiração e o frêmito tóraco-vocal. Eu vou explicar cada um deles separadamente. Em relação à estrutura da parede torácica,
temos que perceber que existem alguns elementos, certo, que compõem essa parede torácica e que cada elemento desse vai ter um objetivo específico. A pele vai se buscar questões de lesões cutâneas, tecido celular subcutâneo relacionado a edemas e nodulações, músculos relacionados às contraturas, sensibilidade dolorosa, principalmente, como eu já citei. Cartilagem vai estar relacionada à mobilidade e ossos a deformidades. Basicamente é isso. Dependendo do paciente a paciente, o médico irá dar uma ênfase maior a algum dessas estruturas, desses elementos. Passando para a expansibilidade dinâmica. A expansibilidade dinâmica é a capacidade que o tórax tem de inflar e desinflar durante a respiração. E a técnica vai ser útil para identificar processos que reduzem essa mobilidade. Por quê? Porque existem algumas causas de diminuição de mobilidade e basicamente duas formas de diminuir essa mobilidade. A primeira é a diminuição unilateral, que pode ocorrer no ápice, nas bases ou difusamente no hemitórax, certo? Quando eu tenho uma diminuição unilateral apical, isso vai me traduzir um processo infeccioso, seja ele unilateral ou bilateral. Se eu tenho uma diminuição basal nas bases pulmonares, se for unilateral, vai indicar um derrame pleural, uma hepatomegalia ou uma esplenomegalia, que vão estar relacionados a efeito de massa, de impedir a expansão do pulmão. Caso essa diminuição basal seja bilateral, normalmente estão relacionadas às causas abdominais, como gravidez, obesidade grave, ascite, mas também pode estar relacionada a um derrame pleural bilateral. Quando é uma diminuição difusa, se for unilateral, provavelmente vai ser causado por pneumotórax, hidrotórax, traumatismo torácico, entre outros, ou seja, alguma afecção que afete apenas um dos pulmões. E quando é bilateral, normalmente são causas crônicas, ou seja, é um efisema pulmonar já de longa data, uma esclerodermia ou a própria senilidade. A semiotécnica, para avaliar essa expansibilidade, ela vai se dividir na parte apical e na parte basal, certo? O médico irá ficar atrás do paciente, que estará em posição sentada, e com ambas as mãos espalmadas, ele vai tocar a base do pescoço, normalmente na 7ª vértebra cervical, e apoiar os polegares na linha média, na linha vertebral. E os demais dedos vão ficar encurvados nas fossas supraclaviculares. O paciente, então, vai respirar de forma pausada e profundamente, e o médico vai avaliar a expansibilidade, ou seja, o afastamento dos dedos em relação à linha média. Caso exista um afastamento desproporcional entre os lados ou uma diminuição do afastamento bilateral, ele vai perceber que existe algum tipo de influência na expansibilidade. Nas bases pulmonares é bem semelhante, a única diferença é que o médico vai apoiar os polegares nas apófises espinhosas da 9ª e da 10ª vértebra torácica, ao invés de ser na 7ª vértebra cervical, enquanto os outros dedos recobrem os arcos intercostais. Aqui, além da expansibilidade, também vai se pesquisar essa mobilidade em respiração tranquila e em excursões respiratórias repetidas, certo? Para avaliar também a capacidade pulmonar do paciente. Por fim, temos o frêmito tóraco vocal, que nada mais é do que a correspondência das vibrações das cordas vocais transmitidas à parede torácica. A técnica para examinar é basicamente o examinador vai pousar a sua mão no tórax e o paciente vai pronunciar repetidamente a palavra 33, pois ela é repleta de consoantes e as consoantes propagam melhor as vibrações das cordas vocais. Então, à medida que o paciente repete a palavra 33, o examinador vai deslocando sua mão de modo a percorrer toda a extensão da parede torácica, tanto a face anterior como a face lateral e a face posterior. E, por fim, completar o exame analisando de forma homóloga ambas as regiões
do hemitórax. Algumas observações importantes é que o frêmito tóraco-vocal ele normalmente é mais fraco nas mulheres por causa do timbre da voz. E ele é mais fraco também nas pessoas que têm voz débil, porque a intensidade da voz é baixa, então dificulta um pouco a avaliação do exame. Também é um pouco mais difícil de analisar nas pessoas que têm a parede torácica mais espessa, por existir hipertrofia muscular ou aumento do panicular adiposo. Por outro lado, uma maior nitidez é notada no ápice direito e na região interescapular vertebral direita, devido à própria anatomia da região dos brônquios pulmonares, que vão facilitar a disseminação da vibração vocal. Aqui está demonstrada na foto como se deve proceder o exame. Idealmente se coloca apenas a face palmar correspondente ao segundo, terceiro e quarto quirodáctilos, utilizando apenas as articulações metacarpofalangianas, que é a região onde você vai ter maior sensibilidade para perceber as vibrações do frêmito, devido a uma maior concentração de partes ósseas da mão. A avaliação do frêmito está muito relacionada à intensidade desse frêmito, que pode sofrer alterações por diversos motivos, vários fatores extrapulmonares. Quando eu tenho um aumento do frêmito, isso vai me traduzir algum tipo de consolidação da área pulmonar, normalmente relacionada a afecções parenquimatosas, por exemplo, pneumonias, infartos pulmonares e etc. E já quando ocorre uma diminuição, se relaciona com alguma anormalidade que impeça parcialmente ou totalmente a transmissão das ondas sonoras. Um derrame pleural, um espessamento da pleura, um pneumotórax. Então, para ficar fácil o raciocínio, as afecções que causarem consolidação, ou seja, efeito de massa, quanto mais denso for, mais fácil é se propagar o som e se sentir através do exame. Quanto mais fluido for, seja por líquido, seja por ar, mais difícil vai ser sentir esse frêmito, porque a propagação das ondas vai ser dificultada. Terminando a palpação, vamos para a percussão. A percussão ela vai se basear no princípio de que, ao se golpear qualquer ponto do corpo, vão se originar vibrações com características próprias, que vão ter modificações no tipo de intensidade, no timbre, na tonalidade, na resistência oferecida naquela região e também na sensibilidade, se foi dolorosa ou não. Podemos observar, então, basicamente 4 tipos de sons no tórax, que é o som claro pulmonar ou atimpânico, o som timpânico, o som submaciço e o som maciço. A localização desses tipos de sons vão se dar basicamente de acordo com as áreas de projeção dos órgãos que compõem a parede torácica. Ou seja, quanto mais denso for o órgão, mais maciço ou submaciço será o som. Então, nas áreas de projeção do coração, do fígado e do baço, haverá essa modificação fisiológica do som para se tornar um som submaciço ou maciço. O som timpânico, que é aquele som de tambor, para a gente fazer uma comparação, ele vai ser localizado na região que a gente denomina de espaço de Traube, que é a região de projeção do fundo do estômago. E por fim, o som claro pulmonar, que é o som típico dos pulmões, que é um som atimpânico, que você percebe o barulho do espaço preenchido por ar, mas não causa uma vibração timpânica. Ele vai ser encontrado nas demais regiões do pulmão. Algumas observações importantes é que a percussão ela só vai possibilitar captar os sons de estruturas localizadas a no máximo 5 centímetros do ponto do dedo que está percutindo. E causas que estão relacionadas à parede torácica, como obesidade, massa muscular hipertrofiada, presença de edema, vão reduzir a nitidez dos sons, dificultando a propagação do som e transformando esses sons em submaciço ou até mesmo maciço, devido, como eu disse, à diferença de densidade que esses elementos vão possuir. Por fim, uma coisa interessante a perceber é que na parte posterior do tórax, o examinador ele pode sensibilizar o exame, fazendo com que o paciente abra as escápulas, ao fazer um movimento de abraçar os próprios braços e permitindo com que a espessura da parede torácica diminua, entre aspas, fazendo com que facilite a propagação do som e melhorando o exame.
O vídeo a seguir vai fazer uma demonstração sonora de quais são as características de cada um dos tipos de som que a gente pode encontrar quando faz a percussão do tórax. A semiotécnica para realizar a percussão vai consistir de uma manobra dígito-digital, na qual a mão inábil vai se apoiar os dedos ligeiramente separados com o dedo médio, onde vai ocorrer a percussão, exercendo uma pequena pressão sobre o tórax. Os golpes que serão dados pela extremidade distal da mão hábil, que é a mão oposta, devem ser sempre da mesma intensidade. Então, aqui demonstrado na figura. Colocando-se a mão, certo? E o dedo médio da mão oposta, da mão hábil, percutindo o dedo. Então vai se percutir separadamente cada hemitórax e depois vai fazer uma percussão comparada e simétrica entre as várias regiões, em busca de alterações sonoras. Aqui a gente vai ter uma demonstração em vídeo de como é que se faz a percussão do tórax. Percussão de tórax. Ao realizar a percussão do tórax anterior e posterior, o examinador deve apoiar o terceiro dedo da mão esquerda na parede torácica, preferencialmente sobre os espaços intercostais, mantendo-se o dedo na posição horizontal. A percussão é realizada com o terceiro dedo da mão direita, que realiza movimentos de golpe contra a falange distal do dedo esquerdo, apoiado na parede. Realizam-se 2 batidas seguidas, rápidas e firmes, retirando-se instantaneamente o dedo. O movimento da mão direita deve ocorrer no nível do punho. Como é que vai ocorrer a avaliação? Qualquer modificação sonora ou de resistência excetuadas de caráter fisiológico, que já foram citadas nas áreas de projeções, que eu já falei, vão ser classificadas como alterações semiológicas da percussão. Então teremos basicamente 3 tipos de alterações. A hipersonoridade pulmonar, que não deve ser confundida com timpanismo, porque, como eu disse, o timpanismo está muito relacionado àquele som de tambor, aquele som que causa um certo eco, mas a hipersonoridade pulmonar nada mais é do que um aumento do próprio som claro pulmonar. Isso vai indicar que vai ter um aumento na quantidade de ar dos alvéolos pulmonares, indicando, por exemplo, um efizema pulmonar. O segundo tipo de alteração serão as submaceis/maciceis, que vão indicar a redução ou inexistência de ar no interior dos alvéolos, com a diminuição dos sons pulmonares. Exemplos de causas que cursam com isso são as pneumonias, as neoplasias, etc. Tudo aquilo que causa a diminuição do ar, ou até mesmo a inexistência, vão gerar sons mais densos, ou seja, sons mais maciços. Por fim, teremos o timpanismo, que vai indicar o ar aprisionado, certo? É diferente o ar aprisionado do ar aumentado, porque o ar aprisionado vai gerar esse efeito de tambor, que esse ar aprisionado pode ser tanto no espaço pleural, quanto nas cavidades intrapulmonares causadas por lesões parenquimatosas de grande monta. Um exemplo disso é o pneumotórax. Um exemplo de cavidade intrapulmonar é as causadas por tuberculose. Dando continuidade, vamos falar agora sobre a ausculta. A ausculta é um método semiótico excelente na exploração clínica do tórax, tanto para o exame dos pulmões quanto para o exame do coração. Com ela nós vamos ter subsídios para chegar ao diagnóstico. Mas para aprender a fazer uma ausculta adequada, é preciso muito treino.
Então, como fazer uma ausculta adequada? O ambiente tem que ser silencioso e o paciente deve estar colaborativo e preferencialmente sentado com o tórax parcialmente ou totalmente descoberto. Não se deve, em hipótese nenhuma, colocar o estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa, independente do tecido. Além disso, é importante solicitar que o paciente respire um pouco mais profundamente com os lábios entreabertos. Caso haja alguma impossibilidade do paciente de se manter sentado, nós podemos fazer a ausculta nele, ele estando em decúbito dorsal e depois em decúbito lateral. Então, aqui nós temos os pontos de ausculta. Nós vamos auscultar com o diafragma, aquela parte maior do estetoscópio, e nós podemos começar pela região posterior, indo para a região lateral e depois para a região anterior, sempre de maneira simétrica e comparativa, sempre simétrica e comparando um ponto com o outro ponto. Então, o que nós vamos auscultar? Nós temos vários tipos de sons. Os sons pulmonares normais, que nós temos o som traqueal, o som brônquico, o murmúrio vesicular, o som traqueobrônquico. Os sons pulmonares anormais, que nós temos os contínuos e os descontínuos, sendo os contínuos roncos, sibilos e estridores, e os descontínuos, os estertores finos e grossos. E também há um som descontínuo, que é do atrito pleural. E analisaremos, por último, os sons vocais, sendo normal ou anormal. O som traqueal. O som traqueal, ele surge por causa da passagem do ar através da traqueia e da fenda glótica. Então, nós vamos auscultar na região do pescoço e na região external. Nós temos dois componentes, o componente inspiratório e o componente expiratório. O componente inspiratório, você vai escutar um ruído soproso e mais ou menos rude. E o componente expiratório, ele é mais forte que o inspiratório e mais prolongado que o inspiratório. Entre esses dois componentes, nós vamos ter um curto intervalo silencioso. Escute. Outro som pulmonar normal é a respiração brônquica. Ela tem uma característica semelhante ao som traqueal e vai ser audível na zona de projeção dos brônquios mais calibrosos, ou seja, face anterior do tórax, em proximidade com o externo. A diferença entre a respiração brônquica e o som traqueal é porque na respiração brônquica nós vamos ter uma intensidade menor na expiração. Escute. Sabemos que a área audível é essa zona de projeção dos brônquios mais calibrosos. No entanto, caso haja alguma área com condensação pulmonar, atelectasia, ou então em regiões próximas a cavernas pulmonares superficiais, nós podemos auscultar essa respiração brônquica em vez de um murmúrio vesicular. E o que seria o murmúrio vesicular? O murmúrio vesicular é um som que é auscultado em grande parte do tórax, e esse som aparece porque o ar ele se choca contra as saliências das bifurcações brônquicas e quando ele passa por cavidades de diferentes tamanhos, como indo dos bronquíolos para os alvéolos ou dos alvéolos para os bronquíolos. Também vamos ter o componente inspiratório e o componente expiratório, assim como na respiração brônquica e no som traqueal. Sendo na inspiração um som mais intenso, mais duradouro e de tom mais alto, ou seja, mais agudo. Já na expiração, consequentemente, será menos intenso, menos duradouro e um tom mais baixo, ou seja, mais grave. Diferentemente do que acontecia na respiração brônquica e na respiração traqueal,
No murmúrio vesicular, nós não percebemos intervalo silencioso entre a inspiração e a expiração. E lembrar que o murmúrio vesicular, ele não tem a mesma intensidade em todo o tórax. Ele vai ser mais intenso na região anterosuperior, nas axilas e na região supraescapulares. E ele vai ser menos intenso em pessoas obesas e pessoas com mais massa muscular. Se você tiver uma afecção pulmonar em um pulmão, você vai auscultar esse murmúrio vesicular diminuído. Por isso que é sempre importante fazer uma análise comparativa. Então vamos escutar o murmúrio vesicular. O próximo som é a respiração broncovesicular. É uma mistura da respiração brônquica com murmúrio vesicular. Então, respiração broncovesicular. Ela aparece, os componentes inspiratórios e expiratórios, eles vão ter a mesma magnitude. Mas a respiração broncovesicular, ela vai ser mais forte que o murmúrio vesicular e mais fraco que o som brônquico, ou seja, está entre os dois. Será audível na região external superior, interescapulovertebral, ao nível da terceira e quarta vértebra dorsal. Quando você tem um aparecimento da respiração broncovesicular em outro local, isso vai indicar a presença de consolidação pulmonar, atelectasia por compressão e presença de cavernas. Dos sons anormais, nós temos contínuos e descontínuos. Dos descontínuos, estertores finos e estertores grossos. Os estertores finos, eles vão aparecer do meio para o final da inspiração. Vão ter uma alta frequência, ou seja, você tem um som mais agudo, vai ter uma curta duração comparado ao estertor grosso, vai ser audível nas bases pulmonares e o som, ele parece de cabelo atritando. Então, você pode pegar a sua mão, pegar um tufo de cabelo e atritar. Então, o som vai ser parecido com isso. Escute. Já os estertores grossos, diferentemente, eles não vão aparecer do meio para o fim da expiração. Eles vão aparecer no início da inspiração e em toda a expiração. Vão ter uma baixa frequência, ou seja, vão ser som mais grave, vão ter uma duração maior, vai ser audível em todo o tórax. Escute. Os estertores finos vão aparecer em pneumonia, congestão pulmonar, por doença intersticial. A congestão pulmonar, no caso, por insuficiência ventricular esquerda, certo? E os estertores grossos vão ser mais comuns em bronquites e bronquiectasia. Uma diferença entre estertores finos e estertores grossos é em relação à tosse. Os estertores finos, eles não se modificam durante a tosse, o que não acontece com os estertores grossos, que se alteram durante a tosse. Outro som anormal descontínuo é o atrito pleural. Quando respiramos, há o deslizamento das pleuras. Isso não gera nenhum som em condições normais. No entanto, no caso de uma pleurite, por exemplo, você vai ter um exudato e isso vai causar o atrito pleural, que é um ruído irregular e descontínuo, mais intenso na inspiração e de maior duração e baixa frequência se comparado aos outros sons anormais descontínuos. Vai ser mais comum nas regiões axilares inferiores. Escute.
Dos sons anormais contínuos, nós temos os roncos e os sibilos. Os roncos, eles aparecem tanto na inspiração quanto na expiração, sendo predominantemente na expiração. Tem uma baixa frequência e múltipla duração. Escute. Já o sibilo aparece também tanto na inspiração quanto na expiração, tem uma frequência mais alta, ou seja, um som mais agudo, e eles são múltiplos e disseminados. Além dos roncos e sibilos, nós temos outro som anormal contínuo, que é o estridor. Ele ocorre quando há obstrução na laringe ou na traqueia. Vai ser mais comum na fase inspiratória e ele vai aumentar com a intensidade da inspiração. É um som mais intenso e mais agudo. Veja. Por último, vamos ver os sons vocálicos. Então, você vai pedir para que o paciente fique falando 33, enquanto você percorre com o estetoscópio as regiões do tórax dele. O som que vai ser produzido, que você vai auscultar, é chamado de ressonância vocal. Em condições normais, esses sons vão ser incompreensíveis. Por quê? O que acontece? O parênquima pulmonar ele vai absorvendo muitos componentes sonoros, deixando ele um som incompreensível. Quando o paciente está com uma consolidação pulmonar, por exemplo, por uma pneumonia, essa transmissão dos componentes sonoros vão ser mais facilitadas, o que vai fazer com que esse som ele deixe de ser incompreensível e fique mais nítido. Então, você vai ter a voz falada e a voz cochichada. Quando esse som fica nítido através da voz falada, nós chamamos de pectorilóquia fônica. E quando é na voz cochichada, chamamos de pectorilóquia afônica. Então agora, esses sons normais, ou seja, incompreensíveis, e depois uma comparação com os sons compreensíveis. Lembrando que essa ressonância vocal, ela pode estar aumentada ou pode estar diminuída. No caso de uma condensação, por exemplo, ela vai estar aumentada. No caso de uma atelectasia, ela vai estar diminuída. Então, muito obrigado e até a próxima aula.